Ai, ai, muito engraçado. Hoje quem tá com essa tosse belíssima sou eu. Você tá meio com a voz meio... Tô totalmente medicada, mas... Muito bem. Qual é o aparelho que... aqui, Pois é, não. Esse é o que a gente vai tirar pra levar? Esse é da Realize, acho que é melhor esse. Aí depois tu bota Ah, não, de esse é volta. fácil. Tá, esse é fácil. Oi, gente, bom meio-dia. Eu não sei o que fala nesses horários. Bom dia, boa tarde, bom almoço. Só é boa tarde depois que eu almoço. Eu também. Pode ser que Então, seja bom 4 dia. horas da tarde. Exatamente. Se eu não almocei, boa tarde. A Kaline respondeu. Boa tarde, dona Kaline. Já almoçou, Kaline? Ó, para quem está chegando agora, o que a gente vai fazer... A Ana, nerd como ela releu pela 50ª vez o documento de novo. Olha, boa tarde de João Pessoa, Paraíba. João Pessoa é linda de morrer. João Pessoa. Meu Deus, de onde vocês falam? Ah, Kaline não almoçou, não deu boa tarde. Deu boa tarde, mas não almoçou, quer dizer, é isso. Bom dia, Juazeiro do Norte, bom dia. Eu já fui Juazeiro atender. Bom dia, gente. Por ali também tem gente entrando. Lá não enxerga, tá longe? Ai, Mossoró! Eu atendi Mossoró também, bem geladinho, Mossoró. Eu sei. Calcou. Bem geladinho. Esse dia que tá esse calor da porra. Gente, eu adorei isso de vocês colocarem de onde é que vocês estão falando. Ai, eu adorei. Adorei. Por favor, coloquem de onde vocês estão falando. Super reforçador pra gente. Amei. Oi, Helena. Oi, Helena. Helena, hoje você Venham vai nos se visitar, divertir. vamos. Você foi minha supervisora por pouco período aqui do Juazeiro. Acho que lembra. Mulher, tu não me conhece, então, pra dizer que eu lembro. Quando a gente foi pra BPMC, ela era minha tecla SAP, porque eu dizia, quem é? De onde eu conheço? Eu já vi. E olha que eu também não sou boa nisso, pra eu conseguir ser melhor que ela. Mas agora que eu tenho meu diagnósticozinho de TDAH, então eu posso botar tudo na culpa do TDAH. Não sou mais... Ó, a Helena falando de Juiz de Fora, Minas Gerais. Mulher, pois eu morri, não sabia que tu estava em Minas? Você não sabia que ela era de Juiz de Fora? Não. Eu fiz faculdade de psicologia e eu morei em Belo Horizonte. Eu fiz na PUC de Belo Horizonte, morei 6 anos e meio em BH. Meu Deus, Helena, não conheço Juiz de Fora, conheço Sete Lagoas, Eu também não conheço Juiz de Fora, eu conheço Juiz de Fora não. As cidades históricas todas, aliás, podia ir pra Tiradentes, né? Ai, comida boa, gente, que tem Não lá, é? Nossa Senhora. Com aquele sotaque meu da live, mulher, não achei muito mineiro, não. Tem um sotaque dele bem mineiro. Porque quando eu desço no aeroporto, ali não é mais Pampulha, onde é, meu Deus? É, Confins. Confins. Quando eu desço ali em Confins, eu já começo a falar com a boca meio aberta, falando uai. Tá bom, vamos lá. Bora. A Ana, nerd como ela é, leu de novo pela 50ª vez e ela grifou com marca-texto, com cores, são vários SBs diferentes. Então hoje a gente vai dar uma repassada nesse documento, né, na denúncia. Eu só quero falar do Dossiê da Maldade. É, o Dossiê da Maldade aqui, né? Então a carta denúncia entrega denúncia. a ministra de Direitos Humanos e Cidadania. Macaé, Maria Evaristo. E aí a gente vai repassar por ele nos próximos 2 encontros, nas próximas 2 quintas-feiras, nós teremos convidadas aqui. Então nós conversaremos com 2 pessoas que participaram da assinatura desse documento. E eu acho que é super importante. É super importante elas terem espaço para falar, é super importante o ponto de vista delas e é super importante que vocês assistam. Então, se vocês tiverem perguntas, tragam para cá, para
que a gente possa compreender o quadro maior. Eu acho que o nosso último vídeo, né, que está no feed, fala exatamente sobre isso, a importância da gente dialogar. do diálogo, né? Se no final desse diálogo nós estaremos em concordância ou não, acompanhe, né? Eu acho que isso é importante. Hoje quem vai falar mais é a Ana, porque ela que estudou o arquivo, o documento inteiro e fez várias conexões. Ela foi me contando aqui, e é por isso que eu disse para vocês que a live hoje vai pegar fogo. Como se as outras não tivessem. Não, gente, eu vou começar a fazer. Ana, a gente podia fazer live com filtro, né? Botar o filtro de anjinho, de fadinha. Eu vou botar. Vai fazer dancinha no TikTok no próximo. Eu vou ser TikTok. Não, vai. Ó, foca. Então, eu vinha lendo. E aí, essa última vez que eu li com foco em... Tá, mas vamos ver aqui quais são os argumentos, então, né? Então, assim, se a denúncia é válida no sentido de existem más práticas na área e isso prejudica, né, as pessoas autistas que estão buscando serviços, né, terapêuticos. Essas más práticas não são só dos analistas do comportamento, né, ou das pessoas que se dizem analistas do comportamento, são também de médicos, principalmente psiquiatras infantis e neuropediatras, alguns profissionais das terapias de apoio, né, clínicas, então pessoas jurídicas também, más práticas ou possíveis, alegadas más práticas. Mas o importante então vamos lá. Essas coisas existem? A gente sabe que existem. A gente já tá gritando aqui que essas coisas existem faz desde 2020, tá? Pelo menos. 2018, na verdade. Porque na Imagine a gente já fazia. Já fazia, pois é. Né? Então, antes. É porque tu chegou em 2018? Eu cheguei em 2018. Ah, tá. Não, a gente fazia isso antes, que eu pensei. 2018 foi o ano que meu filho nasceu. Mas Foi, antes disso a gente já tava berrando. Eu vim um pouquinho depois que o Tomás nasceu. O Tomás era bebezinho de colo. Um anjo, meu filho, que vocês precisam conhecer. Um fofo. Aí a ideia é, tá, vamos ver aqui então qual é a linha argumentativa, né? Já que isso é uma denúncia, tem que construir, né, o argumento. E eu acho que isso reforça o que a gente vem dizendo aqui, que é para você conseguir ter solidez no seu enfrentamento, você precisa conhecer o que você está enfrentando. Por que ele faz isso? Você precisa conhecer o que você está enfrentando. Então não adianta você ler a capa da matéria do jornal e sair contando o que você entendeu ou o highlight, né? O que dizia o título. Não adianta você consumir a informação através de vídeos, reels, carrossel do Instagram ou até lives da gente e tirar as conclusões de vocês. Se você, de fato, quer aprender a se posicionar, você precisa o quê? Se preparar. Não é, você precisa saber sobre o que você está falando. Eu percebo que as pessoas têm muito medo de enfrentamento, mas o principal medo do enfrentamento é a insegurança sobre a qualidade e a consistência do seu argumento. Então, tá aí. Mais um caminho. Se prepare. Então, ele começa apresentando, né, o documento começa apresentando a formalização da denúncia sobre a prática do excesso de horas de terapia impostas a pessoas autistas no Brasil, particularmente quando essas terapias são baseadas em métodos como análise do comportamento aplicada à ABA. Essa situação configura regime manicomial e representa grave violação aos direitos humanos dessas pessoas. Ok? E aí eles contextualizam a luta antimanicomial, dão um histórico brevinho, eles vão começar a falar da lei que fez a reforma psiquiátrica, né? E aí contam
né, o que é agora o atendimento, né, que é uma rede de atenção psicossocial, com o objetivo a reintegração, que não é mais permitido que se faça internação compulsória. Então, a pessoa tem que concordar, né? Enfim. Então, diz que essa mudança representa um avanço significativo na proteção dos direitos humanos dessas pessoas com transtornos mentais. Atenção que autismo, né, não é um transtorno mental. Autismo é uma neurodivergência, né? Ela é uma condição neurodesenvolvimental. Autismo, TDAH e outros. Então, aí ele começa. Essas práticas que replicam essa lógica manicomial continuam a existir, como no caso das terapias intensivas impostas a pessoas autistas que configuram um regime manicomial. Nós estamos no ponto 1.2 e essa frase que configura um regime manicomial foi repetida já 4 vezes. Aí ele vai falar do que é o regime manicomial nas terapias para pessoas autistas. O argumento é o excesso de horas de terapia, longas jornadas, que excedem 40 horas semanais, caracterizam uma forma moderna de regime manicomial. Então, veja, na introdução da denúncia e quando ele faz o histórico do movimento antimanicomial, ele fala que o tratamento que tem sido oferecido às pessoas autistas, principalmente crianças, configura um regime antimanicomial, um regime manicomial. Então, ele está afirmando isso. Aí agora, quando ele vai argumentar por quê, aí agora, veja bem, caracteriza uma forma moderna, caracteriza não é mais configura, né? Então tem características. Palavras são importantes. Né? Uma forma moderna, então, mas não é a mesma coisa? Sabe quando a gente fala que em algum lugar foi feita uma operação da polícia porque havia trabalho similar ao trabalho escravo? Ninguém fala que havia trabalho escravo naquele lugar. Análogo ao trabalho escravo, similar ao trabalho escravo. Então, porque são contextos muito diferentes. Né? No caso dos manicômios, quem leu aquele livro que fala sobre o manicômio de Barbacena, tem até um documentário, eu não vou lembrar o nome, mas é Holocausto Brasileiro. Já ia pegar. Tem um documentário, eu não consegui ver o documentário, mas eu li o livro, todo mundo devia ler aquilo. Aquelas pessoas, elas estavam ali por poder do Estado e das famílias. Tá? Então, é diferente. Ok. Patati, fala, repete 300 vezes do regime manicomial, tipo de regime manicomial, prática. O livro é da Daniela Arbex, maravilhoso e chocante. Dela mesma. É incrível esse livro. Tô só pegando os pontos pra gente... Enfim. Essa partezinha aqui, né? Quando ele fala, existe excesso de horas para algumas pessoas, um controle desproporcional sobre a vida desse indivíduo, centralização da vida do indivíduo em torno das terapias. O excesso de horas configura uma forma de controle. Essas coisas todas, ok, é verdade em alguns casos, em muitos casos provavelmente é verdade. Por quê? Porque lá no dossiê depois ele vai, justificar isso, porque os diagnósticos e as indicações terapêuticas são feitas de maneira errada, de maneira criminosa. Esses neuropediatras e psiquiatras infantis deveriam ser
Ter seus registros profissionais perdeu seus RPs. Então, qualquer família que passou por uma consulta de diagnóstico que tenha durado menos de 1 hora e já saiu com laudo, devia bater na porta do CRM e denunciar a pessoa que fez isso. Nem vou falar de fazer diagnóstico online em uma sessão. Tá, gente? Então, enfim. Então essas coisas todas, sim, acontecem e a gente sabe que acontecem muito. A gente sabe, eu tô cansada de receber laudo de criança que foi feito com a bunda, não é possível, sabe? É ridículo. Além de atravessar o escopo de atuação do médico. Médico indica, não prescreve. Não prescreve. Então ele pode indicar. Ele prescreve medicamento. Mas não a terapia dos outros. Ele indica que se procure psicólogo, analista do comportamento para intervenções comportamentais baseadas em ABA, ou em TCC, ou em ACT, que se procure uma fonoaudióloga que faz prompt, ou que tem especialidade em comunicação alternativa e aumentativa, uma terapeuta ocupacional com certificação em integração sensorial, essa palavra é tão difícil pra mim. Integração sensorial de áreas, enfim, ele indica isso. A mãe pega aquele laudozinho e vai atrás disso. Certo? Mas, quando você pega um laudo e diz, essa criança precisa fazer 40 horas de ABA com VibMap, precisa fazer 3 sessões semanais de fonoaudiologia com prompt, e tal coisa e tal coisa. Gente, médico nenhum tem o direito. Isso é contra a lei. A lei do ato médico diz que o médico faz diagnóstico e indica terapias auxiliares. Helena, pega isso daí. O corte. Então, ele não vai prescrever a minha terapia. Quem decide qual avaliação fazer, qual é o melhor caminho terapêutico a ser discutido com o indivíduo e a família dele, sou eu, analista do comportamento, certificada como supervisora. Né? Médico nenhum, em uma consulta de 15, 20, 30, 40 minutos, é capaz de dizer qual é o plano terapêutico que a criança precisa. Ou que a família consegue, ou que a realidade permite. E aí tem todo um conjunto de coisas que acontecem. Eu vou já ler, Mari, teus comentários que estão colocados aí, que são super relevantes. Que é assim, olha só quem tá levando o culpado é o filho feio, que nem é feio, é o filho bonito. Que a Aba é o filho bonito nessa história, vamos gravar isso daqui. Mas olha só que interessante. Mas é a parte fraca na história. É a parte menos doutor da história, porque advogado é doutor, médico é doutor. Eu sou doutora. Mas a gente... Duas. Muito mais doutora do que muito doutor. Do que muito doutor. E aí, o que acontece? A mãe pede pro doutor colocar 40 horas de aba, porque o advogado disse que vai entrar com o pedido judicial e o melhor é ter mais do que menos, porque depois que tiver a liminar, é difícil de ter outra liminar corrigindo aquela quantidade de horas. A clínica mau caráter pega e segue aquele laudo médico indicativo. Por quê? Porque a operadora de saúde só vai pagar conforme tiver o laudo médico, nem mais, nem menos. E aí, olha... Menos ele paga sempre, mas mais jamais. Olha só, passou por 4 situações e pessoas... 4 profissionais que se dizem preparados e formados e no direito de tomar essas decisões. Então, veja bem, a análise que a gente tem que fazer ela é muito mais ampla. É muito fácil colocar a culpa na menina que estava usando mini saia. Ela foi estuprada por isso. Também não se dá o respeito. Não se dá o respeito. Ela tinha que ir com esse decote? É aquela coisa de jogar o bebê fora a água da bacia. Né? Então, assim, análise do comportamento, como não tem regulamentação da prática, spoiler, tem sim. Como não tem diretrizes, spoiler, tem sim. Há mais de 30 anos,
e elas são atualizadas regularmente. Como não tem lei no Brasil, então é terra de ninguém. Então a gente não vai mais indicar análise do comportamento aplicada, porque não tem como fazer, porque eu não sei quem é bom e quem não é. Ok. A Mari, qualquer pessoa que trabalhe em clínica sabe que esses laudos mal feitos chegam aos montes. Aos montes. Mas falta dizer que os planos de saúde só aceitam laudos. Lógico, gente, é uma cooperativa Que a gente médicos. sempre vai parar no plano de saúde. A Lidiane é muito extremista, que fica falando mal de operadora de saúde. Que no fundo do poço tem sempre um plano de saúde. É o que eu falo, o inimigo é outro. Vocês estão batendo no cara errado. Porque o inimigo é outro. Quando a gente fala de falácia do espantalho, é isso. É isso. Ignorem completamente o que os outros profissionais pedem. O doutorado de vocês não vale para o plano de saúde? Lógico que não. É um bando de macho, médico. Vai aceitar doutorado da maioria de mulher? Não vai. E que não é médico? Não vai. Aí o que eles fazem? A operadora de saúde... Eu não vou desvirtuar, amiga. Eu só vou falar essa frase, eu juro. O que eles fazem? Eles mandam para fazer auditoria ou para conversar na clínica uma mulher, enfermeira, que não tem secretária. Que é a secretária administrativa da diretoria que vai fazer. E entenda, eu não estou desqualificando aqui a enfermagem, nem o curso de secretária. Não é sobre isso. Não é sobre isso. Mas você mandaria um mecânico interpretar no hospital. Não tem o menor cabimento. É por isso que eu digo, se a análise do comportamento aplicada no Brasil quiser limpar essa mancha que tá na bunda dela, na cara, não tá nem na bunda, antes tava na mão, tá na cara dela, ela tem que se desvincular dessa equipe, desse mundo mafioso que são as operadoras de saúde. A gente vai mais pra frente, nossa, a gente tem uma lista de coisas que a gente quer fazer. Mas quando a gente voltar a discutir ética, eu tô lembrando aqui de vários lugares, que eu acho que isso foi estabelecido pelo Skinner, muito provavelmente. Eu queria mudar por causa dessa palavra aqui. Se tu fala essa e aí tu pode mudar de página. Quando a gente fala, e tem aquele texto do Matthew Broadhead que fala que a gente tem que procurar, quando a gente tá procurando emprego, que a gente tem que olhar para os procedimentos éticos do lugar em que a gente está tentando uma vaga. Porque o comportamento ético, ele é comportamento. Ele é controlado pelas contingências. Os contextos ambientais... Então, se você tem esse contexto ambiental em que existe várias regras que dizem que você é obrigado a fazer essas coisas, que tem que ser segundo o laudo médico, que só o laudo médico que vale, que tem que cumprir porque está numa liminar, etc, etc, etc. Tudo isso, ou seja, todo o contexto e ambiente material controlado pelas operadoras de plano de saúde configuram, agora eu vou usar também, configuram, tá? Um ambiente antiético. Totalmente antiético. Elas impedem que as pessoas se comportem de maneira ética. Ai, Lid, mas tem aquela, não tem. Ah, mas o plano que é menor, não tem. Não tem. Ó, a Isabelle colocou desse jeito. Aqui, João Pessoa ocorreu dessa forma com uma clínica de rede credenciada de uma determinada operadora de saúde. Sabe o que eu vou fazer? Não sei nem se eu vou dar conta. Eu vou fazer e vou dar um jeito de acontecer. Eu vou colocar... vou fazer uma página no Instagram, igual tem a Terapeutas Cansados. Eu vou colocar uma página no Instagram para relatos anônimos de abusos realizados por operadora de saúde. Saindo daqui, ó, sugiram aí o @ que eu vou criar e eu quero ver um monte de postagem. Já tem até um nome pra página. Qual é o nome? Operadoras Bandidas. Se esse @ não tiver dominado, a gente vai fazer e vai ter lá relato anônimo. E aí eu quero ver se vai ser só a gente falando aqui sozinho. Vocês vão ver o volume de gente que fala. Amiga, sério, pelo amor de Deus. Então, voltando depois do tempo, cuida. Não, tem aí. Tá, nós estamos no... Não é porque é gigante as coisas que a gente quer falar. Aí, desde o começo lá, quando ele começa a falar sobre análise de comportamento aplicada, o documento se refere a um método utilizado no tratamento de pessoas autistas.
Análise de comportamento aplicada não é um método. Chamar análise de comportamento aplicada é que nem você chegar para uma pessoa e falar para ela, olha, essa sua gripe precisa ser tratada pelo método medicina, tá? Você tem que procurar um terapeuta do método medicina. Nós estamos nomeando uma área do conhecimento, né? Uma área científica dentro das ciências naturais. Um braço aplicado das ciências do comportamento, que são ciências da psicologia, se a gente quiser fazer categorias genealógicas hierárquicas. Assim como, né, uma especialidade médica é uma área científica e um braço aplicado dentro da área da medicina, que também é o braço aplicado da biologia, certo? E continua na área das ciências naturais. Então, isso mostra como o que está por trás aqui não é, né? Foi-se criado esse espantalho para desviar a atenção do fato de que as operadoras bandidas estão, né, acabando com a vida das pessoas autistas, porque o fato é esse. É esse. Né? E saindo limpas. E saindo ilesas disso. Ilesas. Né? E publicando aí reportagem atrás de reportagem. Porque o autismo vai quebrar as operadoras. Porque os tratamentos de autismo custam mais caro do que câncer. Vocês viram ontem a matéria que saiu no Globo? Porque a sindicato, ou sei lá como é que chama a gangue deles, de operadoras de saúde, diz que já tem não sei quantos bilhões de reais que foram pelo ralo em fraudes das clínicas de análise de comportamento aplicado e multiterapias, né? Que também é outro. Não precisa ter tudo na mesma clínica, tá? É absolutamente possível que os profissionais tenham uma ação integrada aí, interdisciplinar, sem que eles sejam todos funcionários da mesma clínica. Tá? A Mari me mandou uma postagem do Instagram dizendo: saiba como 7 empresas da saúde privada participam do controle da economia nacional. Uma reportagem do The Intercept. Obviamente, a saúde privada quer que o SUS se deteriore cada vez mais. O que a gente fala aqui o tempo inteiro do fortalecimento do SUS como prática pública? Então, você que fala, quer abrir uma clínica para poder oferecer atendimento para o maior número de pessoas possíveis, repense se abrir uma clínica é o melhor caminho. Na disputa econômica política, ela está ganhando com enorme vantagem. Juntas, essas 7 empresas controlam outras 192 e fazem parte do grupo de 1% das corporações que possuem mais de 20% das ações das empresas mais poderosas do Brasil. Vocês conseguem entender qual que é o impacto no PIB? Vocês conseguem perceber que quando ela fala que não tem dinheiro para recusar, que dinheiro tá gastando mais que câncer. Vai falir a operadora! Coitada da operadora de saúde! Gente, quanto vocês pagam? Quanto vocês pagam de plano de saúde? Eu pago 1.000 e pouco. Né? Na minha casa, entre eu e a minha mãe, eu e meus filhos, são quase R$2.000. Tá beirando R$2.000 entre eu e a minha mãe. Sabe quanto que eu já usei esse plano de saúde que eu tenho? 3 vezes em consulta online, porque eu queria, e eu já sabia qual antibiótico. Tu queria medicação, né? Receita. Tá? Essa consulta online durou nem 10 minutos. Bom. Então, né? Ok. Então, voltando lá. Por que que... Ai, mas tá pegando nos detalhes, tanto faz chamar de método, de intervenção. Não. Não tanto Isso faz. mostra que as pessoas que foram manipuladas para serem, né, os agentes de denúncia, elas não sabem nem o que elas estão denunciando. Eu aprendi com o professor Dr. Júlio César de Rose, meu orientador da vida inteira, que quando a gente quer criticar alguma coisa, a gente tem que saber dela muito mais do que quem estuda e pratica. Certo? Porque a gente tem que entender minúcias para poder fazer uma crítica. Né?
É diferente de opinião de usuário. Isso aqui é opinião de usuário. Não é uma crítica aprofundada às práticas o que é da aquela intervenção frase comportamental. que tu fala o tempo inteiro, a sua opinião sem dados... Uma afirmação sem dados é só a sua opinião. É isso. Tá? Ok. E aí vai falar... Impacto. Aí agora chega a parte tão bonita. Aí a eficácia da aba é frequentemente questionada. Por quem? Especialmente no que diz respeito à qualidade de vida das pessoas submetidas a essa terapia. Aonde estão esses relatos? Estudos recentes... Não diz quais. Quais? Não se sabe. Indicam que a aba pode não ser tão eficaz quanto se afirma e que seus benefícios a longo prazo são limitados. Não cita um único artigo, uma única fonte sobre essa informação. Além disso, há uma crescente preocupação com os efeitos negativos da aba, incluindo o estresse pós-traumático, que pode resultar da pressão contínua para suprimir comportamentos naturais e se conformar a padrões neurotípicos. Guardem isso. Então, existem relatos de estresse pós-traumático em adultos autistas verbais que foram submetidos à terapia intensiva quando crianças? Existem. Eles estão mentindo? Não. Isso é o que em ciência a gente chama de dado anedótico. Tá? Por quê? Porque o conhecimento científico, ele é baseado em porcentagem, gente. Ele é probabilístico. A gente não afirma as coisas porque olha o tamanho da população do mundo. Será que isso vai acontecer com todo mundo? Por isso que a gente fala sempre de dado que tenha significância estatística. Significância estatística, exatamente. Né? O quanto de certeza eu posso ter que essa estatística está correta, que é o P, né? O cálculo do P. Geralmente, para um artigo ser publicado numa revista decente, e se ele tem metodologia estatística, esse P tem que ser maior ou igual a 0,05, ou seja, tem 95% de chance dos dados estarem corretos. É isso que o P diz. Tá? Ah, mas tem p-hacking? Tem. Gente, tem gente ruim e gente que manipula as coisas em todos os lugares. É por isso que a gente estuda para poder ler e saber se aqui está certo ou está errado. Isso. Aí, vamos voltar lá no estudos recentes, ou a eficácia da aba é frequentemente questionada? Lídia, ai, a gente Jesus. precisa mostrar uma coisinha para vocês. Vai chacoalhar, segura aí. Segura aí que a gente preparou um cenário. Que a gente precisa mostrar esse aqui. Vai com esse. Eu vou com esse. E eu vou com esse aqui. Então, não independe de onde você tá, vocês vão ver, tá? Estando no meu perfil ou no Isso perfil se da não Realize. gravar os dois. Não, nós vamos virar a câmera. Vamos, Você né? não virar a câmera. Tá. Eita, Ana. Oi. Tá vendo a gente, né, Maria Helena? Ah, já que hoje, gente, vocês são tão bonitinhas. Vão pra um canto, vão pro outro, vão Hoje, pro Dieira. canto. Vamos de novo. Quando Vamos vocês de novo. sinalizaram que ia mudar cenário. Aí foi... Oi, Ivica. Oi, Jaque. Alice. Ó. Oi. Então, peraí. Ui, que cabelo é esse? Vamos lá. Vamos. De novo. Não, o que a gente tava mostrando, e agora eu vou mostrar sem... Jesus, Maria José. Vou mostrar sem Aqui, ó. virar a câmera. Vocês estão vendo? Lid, vai lá, meu Ai, filho. vou. Lid, Vai ficar bem bonitinha essa live. lá longe. Peraí. Não pode virar, né? Fazer assim. Isso. Aí eu vou fazer assim, ó, nossa cafeteira. Aqui. Bagunça que deitou na pia. Ó. Sabe isso aqui tudo? Então foi isso que vocês não viram, mas ouviram, tá? Então, ó, isso tudo aqui, essa lista que tem 11 páginas em papel A4, margem moderada, com fonte, calibre, número 12, espaço simples, sem recuo e parágrafo de ponto 6, são artigos científicos publicados em periódicos científicos indexados com política de revisão pelos pares,
todos eles têm evidências de que procedimentos de vários e vários tipos em intervenção comportamental baseada em ABA são efetivos e eficazes para pessoas autistas que têm suas vidas modificadas significativamente a longo prazo de maneira positiva por essas terapias, tá? Eu não contei quantos são, mas são 11 páginas. E eu parei porque eu fiquei com dor no braço de tanto fazer copy e cole, tá? Eu vou passar para vocês, vou mandar para Helena, ela vai botar no nosso Linktree em que site que eu usei para fazer a busca, qual foi o buscador, qual foi o prompt que eu dei no Consensus para retornar essa literatura, ok? Aí agora tem uma outra coisinha para mostrar para vocês. Bonito que vocês estão me vendo andar de tortuguinha. Aqui. Ó. Não, o seu tem que ver o que o seu tá Oh, meu falando. Deus, desculpa. Aqui. Aí. Pra cá, isso. Tá vendo esse papelzinho aqui? Pra cá, aqui as meninas estão Esse aqui. papelzinho aí que tem exatamente 4. Não, 1, 2, 5. 5 artigos. Bora Um de 2009, 2 de 2020. Leva o papelzinho. Eu vou levar o papelzinho. E 2 de 2021. Fala. Caiu aqui. Aqui. Então tem 1 de 2020, 1 de 2021, 2 de 2021, 2 de 2020, 2 de 2021 e 1 de 2019. Esse segundo papelzinho aqui, aquela primeira lista, é tudo aquilo que a Ana falou para vocês. Esse segundo papelzinho aqui, ela vai contar qual que é o prompt que ela usou para poder... Que é o mesmo, tá na mesma lista. tá na mesma lista. Esse daqui é o de não evidência? É o de evidência. De evidência não. São artigos de relato pessoal, tá? Ou dados de relato pessoal de pessoas que elas relatam, não existe nenhum diagnóstico, elas relatam que sofrem de consequências de estresse ou transtorno de estresse pós-traumático de longo prazo porque passaram por intervenções ABA. Então é isso. Então esses 4 artigos, eles são mentira? Não são. A gente pode desconsiderar eles? Não. A gente tem que ler, entender para poder corrigir, se desculpar se houve algum erro. Mas eles são evidência de que as intervenções ABA causam estresse e transtorno pós-traumático? Não, de maneira alguma. Nenhum deles tem método científico, nenhum deles tem instrumentos de medida, nenhum deles pode ser replicado. É isso. Vou agora tentar colocar aqui. Doutora Valéria, a senhora viu aí o que eu lhe mandei no seu direct? Seu colega de profissão que faz... Faz... Diagnóstico de autismo online em 60 minutos. Ainda dá aula para outros professores, para outros médicos aprenderem a dar também. Essa busca é ótima. A gente vai postar tudo direitinho no feed, para poder vocês também, se quiserem replicar a nossa busca, conseguirem chegar até ao mesmo resultado. Vai, amiga. Bom, então a gente pode saber que fazer live chacoalhando não é uma boa ideia. Certo. Aprendemos um novo jeito de não fazer. Ou a gente faz sem virar, né? Tá caindo aqui. Ou a gente faz sem virar, ou que é isso, que o problema não foi o chacoalhar, o problema foi que a gente virou, né? Aí fica dizendo que nós somos incríveis. A Alice falou show de busca. Ai, gente, obrigada. Que bom que deu certo, que bom que vocês insistiram, que bom que vocês voltaram. Amiga, pode ajeitar o ar pra ti. Por quê? Porque isso é importante. A gente está aqui tanto contestando
o documento quanto ensinando vocês como é que faz. Quando eu falo que essas lives elas são uma aula, é nesse sentido. A gente está ensinando vocês como é que enfrenta. Como é que se faz enfrentamento? Dá trabalho. E dar trabalho significa que não é de supetão. Você não vai lá, você tem que responder agora. Viu que absurdo que saiu? Bora publicar. 3 semanas. Calma. Eu sei que o assunto já esfriou. O problema é de quem achou que já esfriou. Esfriou pra vocês. Porque pra gente, nós não, que a gente tá que somos, né, pessoas sentindo sérias, ele até agora. E não. vai provavelmente sentir muito mais. Que aí, porque esfriou. Não esfriou. Não vai esfriar. Vai, Ana. Segue, pra poder a gente conseguir. E aí ele vai falar de impactos psicológicos e sociais do regime manicomial. Então, a partir de aqui, ele já está igualando a aba intensidade de terapias e regime manicomial. Então, a linguagem aqui já tornou essas coisas coordenadas. Exatamente. Tá dentro de uma moldura ali de coordenação. E aí, de novo, agora, gente, ele repete a mesma informação em todos os parágrafos. Que essa intensidade de terapias, aba, pode resultar em estresse crônico, ansiedade, sensação constante de inadequação e desenvolvimento de transtorno de estresse pós-traumático. Regime priva as pessoas da experiência e desenvolvimento humano e pode resultar no estresse crônico, ansiedade e estresse traumático. A prática do excesso de horas configura regime manicomial, perpetua estigmas e pode resultar em estresse pós-traumático. Gente, ele vai repetindo isso. Sabe quando a gente fala, continua repetindo, uma hora você ganha pelo cansaço? Ok? E aí ele traz a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, fala sobre ela e brevemente também não diz aonde na convenção, que ela diz que terapia intensiva é regime manicomial. Fala sobre o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, que também não diz aonde, né, em que parte, no que tange exatamente, né, que está dizendo onde que no documento relaciona com o que ele está trazendo aqui, né, com o que esse documento relaciona aqui. E aí ele vai, na parte 4, falar de relatos, estudos de caso e evidências do regime manicomial. Não tem nenhum estudo de caso, uma seção com 2 parágrafos que não traz nenhum estudo de caso e nenhuma evidência de regime manicomial. E aí ele fala de relatos de famílias e profissionais e também não tem nenhum relato de nenhuma família ou profissional. E aí tem outra seção de estudos científicos e impactos a longo prazo que vai repetir exatamente o que já foi dito anteriormente em 2 parágrafos e não cita nenhum estudo científico e não argumenta com base em evidências sobre nenhum impacto negativo a longo prazo. Aí eu tenho aquela lista toda que reporta por método científico os impactos positivos a longo prazo, tá? E aí fala do estresse pós-traumático de novo. Gente, mas é uma fixação nesse estresse pós-traumático? Ok. Pode acontecer? Pode. Acontece? Sim. Por que acontece? Porque existe uma cadeia de ações erradas que são contrárias às diretrizes. Aonde diversos indivíduos são responsáveis. Diversos indivíduos, desde quem fez o diagnóstico, quem encaminhou, lugares profissionais que receberam o encaminhamento, os profissionais que deram continuidade a essas terapias, o plano de saúde que estabeleceu a contingência para que isso pudesse acontecer dessa maneira, a escola que não viu onde estava, a família que não tinha informação suficiente para saber que aquilo estava ruim. Que é a que menos tem culpa nessa Ela história. não tem obrigação de saber. Não tem. Nós é que somos profissionais. E aí a coisa tá tão terrível, a máfia tá tão grande que o que mais se vê é mãe lotando sala de pós-graduação em aba. Sim, porque, né?
E aí, por fim, ele fala da LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão, que é uma das coisas mais lindas do mundo, é um dos documentos mais bonitos, direitos humanos mais bonitos que existem, tá? Não sei o que eu tô falando, não, é a ONU. Aí ele vai falar do direito ao tratamento digno e respeitoso, e cita diversos artigos da LBI, mas ele não faz a referência direta, ele não copia o que está escrito na lei, ele parafraseia o que os autores desse documento interpretam sobre o que deve estar escrito na lei, porque eu tenho que baixar a lei e bater artigo por artigo para ver se essa interpretação também não está manipulada, né? E aí chega no cerne da questão, na seção 6, que é a solicitação de uma intervenção urgente. E ora, gata, a Misa colocando, o cara conseguiu ficar para a história de forma negativa, escolhendo o lado dele. Agora a reverberação disso para as pessoas autistas, sobretudo para as crianças, via plano de saúde. Jesus. Vai, né? Tá? Chegou no cerne do que agora ele ele vai fazer. dizer o que nós estamos solicitando urgentemente com essa denúncia. A investigação e o monitoramento das práticas terapêuticas. Nós também. Tem alguém aí que é contra isso ou que não esteja pedindo isso há anos e anos? Nós também. Não só de analistas do comportamento. Uhum. Todas as terapias, suporte e dos médicos que atendem essa criança. Então, os médicos assistentes, que são a representação do plano de saúde na vida desse indivíduo, são os iniciadores de toda essa cadeia de danos Concordo. causados aos autistas por práticas mal feitas, erradas, antiéticas e anticientíficas. Tá? Então, investigação e monitoramento, a gente concorda. Regulação das práticas terapêuticas. Pelo amor de Deus, elas já existem. Toda prática terapêutica tem regulação. Tá? Ok, mas vamos rever? Vamos deixar isso mais oficial? Vamos dar um jeito de monitorar, fiscalizar, Divulgar mais. Vamos. Que é o que nós estamos fazendo também há muito tempo. Quantas vezes vocês já ouviram só a gente falar que diretriz existe há muito tempo, tá aqui, tá disponível, vai lá e olha, tem em português, feita por brasileiros no Brasil, pela Associação Brasileira de Ciências do Comportamento. Não tem desculpa. Capacitação de profissionais em abordagens neuroafirmativas. Jesus, Maria José, o quanto a gente não fala da formação adequada, atualizada. O quanto a gente não fala de atualização constante dos profissionais que aprenderam a fazer um negócio numa instituição em 1978 e continuam ensinando e dizendo que é assim que tem que ser feito para gerações e gerações e gerações de novos profissionais. Tá? Promoção de políticas públicas inclusivas. Olha, eu não vou... me dá um desgosto. Conclusão. Esse documento é uma merda. Não, conclusão. Um monte de gente foi manipulada para transformar algumas coisas verdadeiras em uma narrativa espantalho que só beneficia as operadoras de saúde do Brasil. Tá? Essa é a conclusão desse documento. E ao final do documento tem um dossiê técnico sobre TEA. É um dossiê de 18 páginas, muito bom, documentado, tá? Com as denúncias agora sim documentadas, tá? E que contradiz tudo que a carta denúncia falou sobre a aba. Quer dizer, isso foi entregue junto, gente. Isso aqui é o documento completo. É a carta denúncia que a gente acabou de olhar ela toda e mais o dossiê técnico de 18 páginas. Que contradiz tudo o que disseram sobre a aba lá, que a aba não tem evidência e que a aba causa impactos negativos, que causa transtorno de estresse pós-traumático, que tem como objetivo normatizar ou eliminar os sintomas ou os comportamentos autistas, que tem objetivo de neurotipificar a criança.
quando a aba não tem objetivo de nada disso, mas enfim, nós vamos passar a parte técnica, provavelmente. Não, mas dá. Rapidinho? Então, assim, primeira coisa que esse dossiê mostra, tá? Com referências da Associação Americana de Psiquiatria, do DSM, que é o manual que a gente usa para fazer os diagnósticos. Então, mostra como deveria ser feito o diagnóstico de TEA e como está sendo feito tudo errado, tá? E aí, se tem uma coisa que eu gostaria muito de criticar nesse dossiê, quando o dossiê caracteriza os níveis de suporte e necessidades individualizadas. Então, é uma classificação que é antiquada, com uma linguagem que a gente não usa mais, porque essa linguagem não se refere de fato, né, à realidade dessas pessoas. Então, igualando o nível de suporte a autismo leve, moderado, severo, a gente sabe que isso não existe. A pessoa tem alguns problemas comportamentais severos ao longo da vida, independente do nível de suporte que ela precisa ou não, né? E na hora de explicar o nível de suporte, na verdade, ela explica as características da pessoa e não o suporte necessário, tá? Então essa parte eu não gosto muito, eu ia refazer isso aqui. Mas tá aqui, tem a fonte, vocês podem consultar. Mas, assim, tudo isso como argumento para dizer que a singularidade do diagnóstico deve sempre considerar que cada pessoa terá limitações, potencialidades e desafios a serem trabalhados. Dessa forma, o plano de desenvolvimento do tratamento e reabilitação TEA deve ser personalizado a partir das necessidades e demandas, e eu colocaria vírgula, preferências e contextos do indivíduo autista, tá? E sua família e a sua comunidade. Riscos e prejuízos de generalização da proposta terapêutica. Então, aqui também, né? Então, veja, é um médico dizendo o que uma equipe interdisciplinar inteira tem que fazer. Um homem branco, geralmente, dizendo o que 4 ou 5 mulheres, ou 10 ou 15, que silenciam e que não foram, né, instruídas a peitar esses médicos, não conseguem dizer não. Né? Então, dentro das especialidades existem vários modelos terapêuticos, técnicas e tecnologias terapêuticas e métodos terapêuticos, ok? E muito claramente, né, ela faz, né, muito bem a divisão aqui do que são abordagens científicas, ABA, terapia cognitivo, abordagem cognitivo-comportamental, abordagem desenvolvimental, e o que são técnicas, métodos, ou que a gente também chama de pacotes interventivos. Modelo Denver, PECS, né, TEACH. Todos esses são pacotes interventivos. É uma receitinha fechada com uma indicação específica. Tá? Pensa em remédio. Okay? Se você tá com dor e febre, a indicação é que você tome Novalgina. Ah, mas ele tem alergia. Ah, então tem uma especificidade aqui. Vamos olhar o que pode ser feito então. Consulte o médico para maiores informações, né? Então consulte o profissional que sabe sobre. E quem sabe sobre, isso daqui não é o médico. E aí, a coisa que eu acho mais bizarra de todas. Bizarro. É bizarro. Ele termina essa sessão, além de citar as diretrizes da CASP, do Council of Autism Service Providers, que é uma associação dos prestadores de serviço para autistas, é uma associação americana, que é a que tem feito as melhores diretrizes sobre a prestação de serviço que a gente tem seguido. Que a gente tem seguido, super coerente. Aí ele fala que o sucesso da aba em remediar déficits associados ao TEA, bem como desenvolver, restaurar e manter habilidades, foi documentado
em centenas de estudos revisados por pares nos últimos 50 anos, que é exatamente o contrário do que a carta denúncia disse. Então, assim, as pessoas foram manipuladas num nível em que elas já não conseguem perceber as contradições no próprio discurso. É triste uma coisa dessa. E aí ele vai falar das diretrizes do CASP. E aí também tem uma parte bonitinha aqui, onde ele mostra documentado com fotos, laudos médicos, prints de mídias sociais, laudos médicos. E laudo médico que indica 40 horas, mais 9 horas, mais 20 horas. Tem um aqui que chega a 63 horas de terapia. 40. E tem um que indica 50 horas só de aba. Mais Nenhum 17. profissional de aba que seja de fato um analista do comportamento aceitaria fazer 50 horas. Sendo que é uma criança de 7 anos de idade, o ambiente dela não suporta 70 horas de intervenção. E o laudo encaminhado... São 67, porque tem mais de 17 sim, horas fora de outras terapias. 50 só de APA, mais 17 de outras terapias. E é uma criança de 7 anos de idade em que esse profissional de medicina não foi capaz nem de descrever o nível de suporte e as características dos déficits dessa criança. Deve ser o online que fez essa deve ser que é o mocinho online. Enfim, laudos que são todos iguaizinhos, independente da idade, do nível de suporte. Eu cansei de receber laudo assim quando eu clinicava. Você também. Todo mundo que clinica sabe. A gente já fala até os médicos. Essa aqui veio do Dr. Fulano. Pronto, nem preciso olhar. Na imagem, a gente nunca seguiu um laudo. A gente não seguia. Nunca. E dizia pra família. Tudo dizia, muito olha, bem. Entendi. Mas a nossa avaliação com a nossa equipe técnica diz que é desse outro jeito aqui. Tá. Escolha. E aí também algumas documentações que não comprovam em si, porque não tem detalhes dos clientes e dos planos terapêuticos, mas folhas de frequência, né? Que são de iguais. Que são idênticas, independente da idade. E aí o que a gente faria vamos investigar? Vamos investigar. Vamos olhar mais? Isso é importante. Mas em si não é um indício de erro. Ele, junto com vários outros documentos, poderia parece ser. Parece, né? Numa direção que a gente nem precisa tudo investigar. Que reluz é ouro. Mas a gente sabe o que acontece também, né? Também acontece. Muito, é isso. Muito. É que o negócio é que esse documento aqui jogou fora o menino com a água da bacia. Foi. Essa é a grande questão. Práticas questionáveis na avaliação e prescrição médica. Tá? E aí, o mais lindo aqui é o primeiro exemplo que eles dão de práticas questionáveis dos médicos. E é verdade. E é verdade. Médico, Jesus amado. Tá? É o print de um perfil do Instagram de um neuropediatra que vende, né, anuncia com preço diagnósticos de autismo feitos online em uma só sessão. E em quantos? 30 segundos nós achamos a página. E a gente descobriu que não só ele vende o diagnóstico, como ele está fazendo um curso de como dar esse diagnóstico para que outros neuropediatras façam a mesma coisa. Isso é um desleixo do documento, gente. Bom, ainda que esse homem tenha que ser caçado, né? O documento dele profissional precisa ser caçado, mas isso é um desleixo. Se você quer proteger, de fato, a identidade, você precisa fazer direito. Então, né? Daí tem implicações nisso também. Com certeza. Né? Porque as pessoas que assinam esse documento foram manipuladas para isso, existem implicações judiciais. Isso. Elas podem ser processadas por calúnia, difamação. Uhum. Elas foram manipuladas a fazer isso. Tá? Bom. E documentos de denúncia, já deu nossa hora, já passou da hora do almoço. Nós vamos voltar no ponto a ponto aqui do dossiê, tá? Com todos os documentos e né, citações de fato.
Mas talvez a gente tenha convidadas nas próximas lives para continuar esse assunto, para entender como tá acontecendo, né? O outro lado da história. Talvez entender o outro lado da história. A gente ainda tá entendendo como a gente vai fazer isso sem expor e colocar essas pessoas em risco. Tá? Porque a gente sabe que elas são tão vítimas quanto. Jaqueline, muito boa análise, meninas. Tá. Obrigada, gente. Obrigada por terem caído e voltado, mudado de perfil para lá. Resilientes. Obrigada. Até a próxima quinta. Tchau, tchau. Tchau, gente.